Marcos 10, 17 a 31. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 17, o jovem rico, diz o texto: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: o lugar do dinheiro, ou que lugar o dinheiro ocupa na sua vida. Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida. Via de regra, um homem de negócios faz duas perguntas sempre que está para fechar um negócio, para realizar um negócio, para realizar uma transação comercial. A primeira pergunta é: quanto eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? Quanto eu vou ganhar se eu fechar este negócio? A segunda pergunta é: quanto eu vou perder se eu deixar de fechar este negócio? Guarde essas duas perguntas, por favor. Certamente o dinheiro é o ídolo mais adorado na atualidade. Não há nenhum ídolo mais servido, mais amado e mais adorado do que o dinheiro. O dinheiro é muito mais do que uma moeda, do que um instrumento de compra e venda, do que um veículo de transação comercial. O dinheiro é um espírito, o dinheiro é um Deus, o dinheiro é Mamon. E Jesus, quando no Sermão do Monte falava sobre este tema, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. E disse: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E Jesus estava afirmando com isso que a riqueza, para algumas pessoas, é o senhor da vida delas. É o dono da vida delas. De tal maneira que o grande X da questão não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. É quando o dinheiro passa a dominar você, controlar você. Quando o dinheiro passa a receber de você a sua devoção, a sua própria adoração. Se você notar, hoje as pessoas se casam por dinheiro, divorciam por dinheiro, vivem por dinheiro
e morrem por dinheiro. Talvez nenhuma causa tenha merecido do homem, da mulher, maior devoção do que a causa do dinheiro. É digno de nota que, de todas as pessoas registradas na Bíblia que foram a Jesus, a que mais nos deixa perplexos é a vida deste moço. Porque ele vai a Jesus, se prostra diante de Jesus e sai pior do que chegou. Ele chega exultante, com uma pergunta importante, e apesar de ter ido à pessoa certa, de ter abordado a questão certa, de ter ido com a motivação certa, de ter recebido a resposta certa, ele tem uma resposta, uma atitude errada diante dessa resposta, e diz a Bíblia que ele sai triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero então chamar sua atenção para olharmos esse texto juntos, para olharmos algumas questões importantes aqui. O primeiro ponto da minha meditação é rico, porém insatisfeito. Rico, porém insatisfeito. E eu quero destacar aqui vários elementos da vida desta pessoa que vai a Jesus. Em primeiro lugar, ele era jovem. Quem registra esse fato, que ele era jovem, é Mateus 19, 20. Estava no alvorecer da vida. Tinha ainda toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua saúde, todos os seus sonhos pela frente. Rendendo-se a Jesus, ele poderia ser uma bênção durante toda a vida. Ele podia ter uma vida toda de consagração, de dedicação, de trabalho no reino de Deus. Ele era jovem ainda. Em segundo lugar, ele era riquíssimo. Quem nos informa isso é Lucas 18, 23. Essa é a expressão, ele era riquíssimo. Ele não era apenas rico. Era uma pessoa que nós poderíamos chamar hoje de milionária. Uma pessoa que se destacava da classe média. Quem sabe ocupando a posição do topo da pirâmide social. Era um homem acostumado com seus bens, com banquetes, com festas, com requintes, com joias, com grandes encontros. E ele era um homem que tinha tudo quanto o seu coração desejava, o seu dinheiro podia comprar. Mas embora jovem e embora riquíssimo, ele estava com seu coração vazio e insatisfeito. Se você perceber, em terceiro lugar, este homem era não apenas jovem e rico, mas ele era um homem de alta posição na sociedade. Quem nos informa isso é Lucas 18, 18. Ele, além de riqueza, ele tinha também projeção, não pelos bens, mas pela posição que ocupava. Ele era um líder. Era alguém notório, de notoriedade na sociedade. Possivelmente, ele devia ocupar uma liderança espiritual, quem sabe, como chefe de uma sinagoga. Ele era um homem influente, de reputação e grande prestígio. Deixa eu só esclarecer isso para vocês não ficarem confusos. Quando diz que ele era jovem, na cultura judaica, dentro do entendimento de um judeu, essa juventude ia até os 40 anos. Então, pode ser que ele era um jovem mais maduro, mas o certo é, e por isso talvez já tivesse condições de, mesmo sendo jovem, já ocupar uma posição de liderança numa sinagoga, ou em algum posto estratégico da sociedade da sua época. Embora sendo jovem, rico e homem de prestígio, seu coração estava vazio e insatisfeito. Quarto lugar, você note, por favor, que ele era virtuoso. Capítulo 10, versículo 20, aqui, somos informados de que ele diz para Jesus: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele era um guardador da lei. Era um moço que, socialmente, religiosamente falando, tinha uma vida irretocável, irrepreensível, uma conduta ilibada. Era um moço que poderíamos dizer um bom filho, que obedecia pai e mãe, que respeitava os outros, que não era desonesto nos seus negócios, que granjeara a sua riqueza licitamente. Era um moço que jamais tinha participado de qualquer orgia, de qualquer situação desabonadora ao seu caráter.
Este moço, apesar de ser um modelo para o seu tempo e para a sua época, ainda está com o coração vazio, ainda está com a sua alma insatisfeita. Mas em quinto lugar, este moço era insatisfeito com a sua vida espiritual. Mateus 19, 20, ele pergunta para Jesus: que me falta ainda? Ele percebe uma coisa, que apesar de ser um jovem, um bom filho, um bom cidadão, um bom religioso, um bom líder, havia no coração dele algo que dizia: tem algo mais, que eu ainda não conheço, que eu ainda não vivi, que eu ainda não experimentei. Ele não está satisfeito com o status quo, ele não está satisfeito com o que ele já experimentou e vivenciou, ele quer mais. Há um vazio que ele sabe que o dinheiro, que a projeção social não podem preencher. Sexto lugar, ele era uma pessoa sedenta de salvação. Olha aí versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não chega para Jesus e diz: Jesus, eu sei que o senhor é o mestre da administração, tem um livro aí no mercado hoje, evangélico, Jesus, o mestre da administração. Ele podia chegar para Jesus: bom mestre, eu quero saber qual é o caminho para eu ficar mais rico, para eu ganhar mais dinheiro, para eu ser o empresário do ano, para eu ocupar a lista dos 10 homens mais ricos do meu país. Ele podia chegar com a causa dessa, dentro do seu métier, dentro da sua área, para se especializar ainda mais, mas não são as questões terrenas, não são as questões temporais que chamam a atenção desse moço. Ele vai a Jesus com sede de salvação, com sede de vida eterna. Ele sabe que ele tem tudo, mas ele não tem nada, porque o vazio da sua alma não pode ser preenchido com coisas. E este é um fato interessante, porque isso prova que, na verdade, a salvação não se alcança por meio de méritos. Ele já tinha uma folha bonita. Se fosse dar avaliação pela vida dele, talvez daríamos nota máxima para ele. Mas ele não tem vida eterna. E ele quer receber vida eterna. Ele quer vida eterna. Ele precisa de vida eterna. Ele tem necessidade de vida eterna. E ele tem consciência disso. Sétimo lugar, esse moço vai à pessoa certa. Você nota que ele vai a Jesus. Ele vai a Jesus. Você percebe que ele não vai apenas a um dos rabis de Israel, a um dos mestres da religião. Ele era um moço instruído, ele era um líder, talvez um religioso de ponta, de destaque. Mas ele vai à pessoa certa, ele vai a Jesus, e ele vai com a questão certa, a questão da vida eterna. Ele sabe que só Jesus pode salvar, que só Jesus pode abrir o caminho para ele. Mas ele ainda está insatisfeito. E vem em oitavo lugar, ele foi a Jesus com pressa. Olha o versículo 17 que nos diz aí: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Era costume dos judeus que um homem de projeção nunca corria em público. Isso era desonroso para ele. É por isso que na parábola do filho pródigo, é muito importante entender lá, que quando o pai avistou o filho, ele correu. Ele correu, ele quebrou um protocolo da sua cultura, que uma pessoa mais velha, ou uma pessoa de projeção, não corria em público. Esse moço tinha pressa, e ele não tem nenhum acanhamento de correr publicamente. Ele tinha pressa, ele queria ser salvo, e ele não queria deixar esta questão para depois. Ele tinha urgência, ele não podia esperar mais, ele não podia protelar mais. Mas em nono lugar, olha aí versículo 17 ainda, que ele foi a Jesus da forma certa, reverentemente. Diz o texto que ele ajoelhando-se, ele não chega altivamente, ele não chega blasonando suas próprias virtudes, ele não chega batendo no peito dizendo: graças te dou, ó Rabi, ó Jesus, ó bom mestre, porque eu não sou como os demais homens. Não, ele chega humilde, quebrantado, com um coração solícito, com a alma sedenta. E em último lugar, irmãos, ele foi
amado por Jesus. Olha o verso 21. E Jesus, fitando-o, o amou. O amou. Tantos benefícios, tantos privilégios, tantos fatores positivos. Jovem, rico, líder. Ele vai à pessoa certa. Ele vai com sede da coisa certa, a vida eterna. Ele vai com pressa, ele vai humildemente. Ele é amado por Jesus. Jesus o olha e o ama. Põe a sua ternura nele. Põe o seu coração cheio de amor nele. Mas apesar de tudo, esse moço continua insatisfeito. É possível que uma pessoa tenha todo o sucesso na vida. É possível que uma pessoa se torne membro de uma igreja. É possível que uma pessoa seja amada por Jesus e ouça de Jesus a palavra da salvação, da vida eterna, e ainda se retire vazio, insatisfeito e triste. Esse é o primeiro ponto da vida desse moço. Rico, porém insatisfeito. Vamos ver a segunda parte. Rico, porém enganado. Rico, porém enganado. Agora vamos perceber algo interessante. Esse jovem cometeu alguns equívocos muito sérios e muito graves. Um equívoco hermenêutico, um equívoco de leitura, de percepção, de entendimento, de juízo, de julgamento. E a coisa mais grave que acontece com ele é que quando ele olhou no espelho e viu o seu próprio rosto, e viu a sua própria vida, ele deu nota máxima para si mesmo. Ele teve um alto conceito de si mesmo. Ele, na verdade, teceu elogios a si mesmo. Quando disse para Jesus que ele observava esses mandamentos desde a sua juventude. E eu quero chamar a sua atenção para as áreas em que esse moço estava enganado. Em primeiro lugar, ele estava enganado a respeito da salvação. Olha aí o verso 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Onde está o equívoco dele aqui? Que no entendimento dele, a vida eterna é fruto daquilo que você faz para Deus. E não fruto daquilo que Deus fez por você. Este é o grande rio que separa o cristianismo das demais religiões. Preste atenção nisso. Todas as religiões do mundo pregam que você deve fazer alguma coisa para você ser salvo. O cristianismo é a única religião do mundo que não foi elaborada pela mente do homem, mas que foi revelada por Deus e que mostra que a salvação não passa por aquilo que eu faço para Deus, mas por aquilo que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado a respeito da maneira de alcançar esta vida eterna. Não pensem vocês que todas as pessoas que estão nas seitas heréticas são mal intencionadas. Que elas não estejam à procura da verdadeira vida. Que elas não estejam sedentas. Mas, embora busquem a coisa certa, e às vezes até na pessoa certa, mas buscam com um entendimento equivocado. Tem uma compreensão distorcida da verdadeira natureza da salvação. Se você perceber na Índia, por exemplo, algumas pessoas que na busca desta salvação se deitam longas horas em uma cama de pregos. Outras pessoas se dependuram sobre um fogo baixo e deixam-se sapecar e queimar pelo fogo. Outras pessoas levantam a mão e ficam com a mão estendida por tanto tempo ao ponto da mão ficar imobilizada. Outras pessoas sobem o convento da Penha de joelhos, achando que vão encontrar graça de um ídolo, de uma imagem, de um santo. As pessoas estão com sede da salvação, da vida eterna, mas não sabem como encontrar esta salvação. Pensam que tem que fazer alguma coisa para serem salvas.
e estão enganadas com respeito à questão fundamental da salvação. Preste atenção. Tem muita gente que acha que no dia do juízo final, o julgamento vai ser assim. Deus vai pegar as suas obras mais e colocar num prato da balança. Deus vai pegar as obras boas e colocar no outro prato da balança. O prato que pesar mais vai decidir se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. É assim que as pessoas pensam. Que elas precisam fazer boas obras para superar as obras más, para que desta maneira haja um superávit de coisas boas. E se houver um superávit de coisas boas, então essa pessoa está salva. Então ela tem a vida eterna. É isso que esse moço entendia. O que é que eu farei para herdar a vida eterna? Essa era a compreensão dele. Segundo engano, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele olhou no espelho e disse: eu sou um cara bom, eu sou virtuoso, eu sou um cumpridor da lei. Aliás, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha juventude. E no que ele estava errado? Ele estava errado porque ele pensava que a questão do pecado é uma questão de obediência, ou melhor, de desobediência a princípios externos da lei, e não de atitudes internas do coração. Meus irmãos, aqui está um ponto fundamental do Evangelho. Do Evangelho. Se nós tivermos a mesma perspectiva desse moço, nós podemos nos julgar melhores do que somos. Você pode dizer: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca fui desonesto em meus negócios, sou cumpridor dos meus deveres, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom cidadão, sou um bom religioso, sou um cumpridor dos meus deveres, eu acho que eu sou uma pessoa merecedora. Paulo pensou assim, quando ele era fariseu. Ele se dizia irrepreensível na sua religião. Até o dia em que ele, examinando a Escritura, deparou-se com Romanos 7, quando diz assim: não cobiçarás. E ele parou para refletir sobre este mandamento da lei de Deus, o 10º mandamento. E aí, ele foi apanhado pela profunda convicção de quão pecador ele era. Sabe por quê? Porque aos olhos dos homens, nós só poderemos ser julgados pelos 9 primeiros mandamentos da lei de Deus. Nenhum tribunal da terra tem competência de legislar e de julgar sobre o 10º mandamento. Por quê? Porque o 10º mandamento, ele é de foro íntimo. Ele é interno. Ele é do coração. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e ter um coração podre. Você nunca precisa ter ido para a cama com outra pessoa que não seu cônjuge e pode ser um adúltero aos olhos de Deus. Você nunca precisa ter tirado a vida de uma pessoa e ser um assassino aos olhos de Deus. De tal maneira que Deus olha o coração, Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus vê a motivação. E aquele moço pensou que guardava a lei, pensou. Mas na verdade, aquele moço quebrou os 2 principais mandamentos da lei de Deus. Quais são os 2 principais mandamentos da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, o Deus deste moço era o dinheiro. E quando Jesus falou de ele romper com este ídolo que dominava a vida dele, que tinha devoção do coração dele, e que ele fosse vender todos os seus bens e dar aos pobres para depois segui-lo, diz a Bíblia que ele não aceitou essa proposta. Foi um preço alto demais para ele. Ele não amava nem a Deus e nem o próximo. Ele era um idólatra. Ele não estava compreendendo quem ele era ele mesmo. E Jesus olhou para ele e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Faltava a esse moço a essência,
a conversão, a rendição ao Deus verdadeiro. O abandono do ídolo que o dominava e a rendição ao Deus vivo. É importante afirmar que não é essa a exigência de Jesus para todas as pessoas. Jesus não está dizendo que o dinheiro é um problema, que o dinheiro em si é um mal. Jesus nunca exigiu de outras pessoas, embora ricas, que abrissem mão das suas riquezas. Mas Jesus, que conhece o coração, sabe que o Deus daquele moço era o dinheiro. E enquanto esse ídolo não fosse destruído na vida dele, ele não podia servir ao Deus verdadeiro. Terceiro lugar, este moço estava enganado com respeito à lei de Deus. Na verdade, ele mediu sua obediência apenas por observância externa da lei, e não pelas exigências internas da lei. Ele não identificou a cobiça no seu coração, ele não identificou a idolatria no seu coração, ele se achava digno, sou observador, tenho observado todas essas coisas. Porque ele pensou que a simples observância externa da lei dava a ele a garantia de que ele estava quites com a lei e quites com Deus. Quarto lugar, ele estava equivocado, enganado a respeito de Jesus. Olha o verso 17, como ele se aproxima. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha como Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Vamos entender. Será que Jesus está dizendo aqui que ele não era Deus? Será que Jesus está admitindo aqui que ele não era bom? Será que Jesus Cristo está admitindo aqui que ele era menos do que Deus e menos do que bom? Absolutamente não. O que Jesus está pontuando aqui é que aquele moço foi a ele apenas como um bom mestre. Se prostra diante de um professor, mas não compreende, não atina para o fato de que ele está ajoelhado na presença do verdadeiro Deus, feito carne. E Jesus então pontua este fato para acender na memória dele, na mente dele, a verdade de que ele está diante do próprio Deus. Mas não reconhece isso. Tanto não reconhece que não obedece os seus mandamentos, que não obedece a sua orientação, que não obedece aquilo que Jesus o mandou fazer. Uma coisa é prostrar-se, outra coisa é obedecer a gestos externos. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, de repente você está numa velocidade superior à permitida pela lei, e você vê um guarda. E aí você diminui a velocidade, e você faz um gesto de respeito ao guarda, não porque você respeita o guarda, não porque você obedece o guarda, não porque você entende que a lei que o guarda está policiando deve reger a sua vida. Esta é uma obediência externa, mas não do coração. Quantas pessoas que se prostram, que se curvam, que se ajoelham, que oram, que leem, que cantam, que adoram, mas esta ritualística toda não é produto de uma rendição incondicional e de uma obediência absoluta a Deus. Finalmente, esse moço estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Olha o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja você, que depois de perturbar a complacência do homem com a constatação de que uma coisa lhe faltava, Jesus dá para ele 5 ordens. 5 ordens. Preste atenção aí. Veja aí no versículo 21. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Jesus identifica o vazio dele, o problema dele, toca o dedo no nervo exposto, na ferida aberta, na verdadeira causa, e agora abre-lhe o caminho. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Mas diz o texto que ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. E a Bíblia explica por quê.
porque era dono de muitas propriedades. Na verdade, era o dinheiro que merecia a devoção dele, a obediência dele, a adoração dele, o coração dele, o tempo dele. Ele deixou a riqueza eterna por causa da riqueza temporária, a riqueza celestial por causa da riqueza terrena. Ele perdeu o céu quando não pôde levar um centavo sequer para sua sepultura. Isso é um equívoco. E esse moço estava enganado acerca deste assunto. Vamos ao outro tema, ao outro ponto. Terceiro ponto, rico, porém perdido. Rico, porém perdido. Versículos 23 a 25. Os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Note isso. São duas coisas mutuamente exclusivas. Quem confia no dinheiro não confia em Deus. E é Jesus quem diz isso. Versículo 23 a 25. E Jesus diz aos discípulos aí no verso 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Disse mais Jesus, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Jesus está exclamando isso. E no verso 25 ele ilustra. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Note você aqui, que Jesus não está combatendo a riqueza pela riqueza. A riqueza é uma bênção. É Deus que nos dá força para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi na sua oração. Homens ricos e piedosos andaram com Deus como Jó, como Abraão, como José, como Salomão, no tempo em que ele andou fielmente ao Senhor. Não há pecado em ser rico. A riqueza usada para a glória de Deus é uma grande bênção. Mas Jesus está focando aqui em confiar na riqueza. Aqueles que confiam na riqueza. Esses têm muita dificuldade de confiar em Deus. E por isso que eles dificilmente entram no reino de Deus. Porque eles estão agarrados com o dinheiro. Você lembra daquela história do menino que enfiou a mão na cumbuca? E não conseguia tirar a mão da cumbuca? E aí tiveram que quebrar a cumbuca. E quando quebraram a cumbuca, descobriram por que o menino não conseguia tirar a mão. Porque estava agarrado numa moeda que não soltava de jeito nenhum. Tem muita gente que está agarrado de tal maneira ao dinheiro, que ele não solta o dinheiro para nada. Nem para pôr sua confiança em Deus. Lembra lá do rico insensato que Jesus contou a parábola? Daquele homem que construiu mais celeiros, que derrubou os celeiros velhos e construiu novos, espaçosos, e disse, agora minha alma come, bebe, regala-te por muitos anos, confiando no dinheiro. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Pessoas que vivem apenas na emoção do prazer que o dinheiro lhe proporciona e nunca para pensar no destino da sua alma. E aí Jesus ilustrou de uma maneira impressionante. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por que Jesus usou essa figura? Porque o camelo era o maior animal conhecido na Palestina. E o buraco da agulha, o fundo da agulha, era o menor buraco, o menor orifício que eles tinham conhecimento na época. Jesus usa duas figuras opostas para revelar apenas uma verdade: a impossibilidade de um rico que confia no seu dinheiro entrar no reino de Deus. Algumas pessoas tentam atenuar essa questão dizendo que o buraco da agulha era uma portinhola que tinha lá na muralha de Jerusalém, e que o camelo, para entrar nessa muralha, tinha que ficar de joelhos e tirar a carga. Mas isso não pode ser a melhor interpretação do texto, porque isso contrariaria o ensino da impossibilidade. O que Jesus falou é isso mesmo. E tanto é que os discípulos ficaram chocados, perplexos. E aí vem o nosso segundo ponto. A salvação, a obra milagrosa de Deus. Versículos 26 e 27. Olha aí, por favor. Eles, os discípulos, ficaram sobremodo maravilhados. E maravilhados aqui não é felizes não, é chocados, perplexos. Dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível.
contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Note isso. A salvação de um homem por si mesmo é impossível. É impossível. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Nenhum homem pode regenerar-se a si mesmo. Nenhum homem tem virtude em si mesmo o suficiente para entrar no reino de Deus. Nenhum homem é capaz de abrir o próprio caminho dele para o céu. Ninguém. Impossível. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus salva o pobre, Deus salva o rico, Deus salva o homem, Deus salva a mulher, Deus salva o doutor, Deus salva o analfabeto, Deus salva o homem da cidade, o homem no campo, Deus salva o idólatra, Deus salva o religioso, Deus salva o ateu, Deus salva quem Ele quer, mas a salvação é um milagre total e exclusivo de Deus. É isso que Jesus quer pontuar para nós. Então vem o último ponto que eu analisei nesse texto. Pobre, porém, possuindo tudo. É o quarto ponto da nossa mensagem. Está aí nos versículos 28 a 31. E quero chamar sua atenção para 3 coisas que Jesus destaca. A primeira coisa está aí no verso 28, que na verdade não é Jesus, é Pedro quem destaca, é a abnegação. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Você vai perceber que a pergunta de Pedro, conforme Mateus registra, no capítulo 19, 27, existe ainda uma outra questão. E agora, o que será de nós? Isso deu a algumas pessoas a margem para pensar que Pedro tinha pontuado aqui o aspecto mercantilista da fé. Na verdade, os apóstolos não compreendiam muito bem mesmo Jesus. Você vai notando que à medida que eles estão caminhando para o fim, parece que a ignorância deles está agravando ainda mais. Se você está atento aos estudos anteriores, você está percebendo que quase todo o texto que examinamos, Jesus está corrigindo um erro, uma distorção, uma falta de compreensão, de lucidez nos discípulos. E aqui parece que Pedro está alimentando aquela ideia, quem sabe de um Messias político, que lhes daria uma honrada posição de ministros de Estado, e que eles receberiam uma recompensa material pelo fato de terem deixado a empresa deles de pescaria, deixado os seus trabalhos respectivos para seguir a Jesus. Esta ideia é muito forte ainda hoje. Muito forte. Notem vocês o que se prega hoje na maioria das igrejas. Se não essa ideia da barganha, da troca, da permuta. Você anda com Deus e Deus vai te enriquecer. Você serve a Deus e você vai ficar no topo da pirâmide. Se você servir a Deus, você não vai andar de carro velho, você não vai ter casa velha, você vai ficar no top de linha, você vai ficar 5 estrelas, você vai para frente financeiramente. Essa é a ideia que se tem passado hoje. De uma barganha com Deus, de um negócio com Deus. Onde se tem mercadejado o evangelho, onde se tem feito da igreja uma praça de negócio, onde a salvação é vendida e onde as pessoas estão à cata de recompensas financeiras, muito mais do que de vida eterna. Agora veja bem que Jesus vai trabalhar a questão da motivação. Preste atenção aí, versículo 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos. Preste atenção aí, que existem coisas, existem pessoas, existem bens, casa, relacionamentos e campos, propriedades. Diz o texto, com perseguições, versículo 29, por amor de mim e por amor do evangelho. Preste atenção aqui, que é possível existir abnegação por uma causa, por uma motivação errada. Por uma motivação errada. Quando você vê um muçulmano, um palestino, amarrando bomba no seu corpo e explodindo a si mesmo, numa praça, ele está, no entendimento dele, realizando a maior obra de abnegação do mundo. Está dando a sua vida por uma causa. E não podemos negar que ele está sendo sincero na causa dele. Quando Jim Jones levou 900 pessoas ao suicídio nas Guianas,
Você não pode negar que possivelmente ele fosse honesto naquilo que ele pensava e cria. Quando uma pessoa sobe o convento da Penha de joelhos, você não pode questionar que essa pessoa está sendo honesta com aquilo que ela crê, sincera com aquilo que ela crê, com a abnegação que ela está fazendo. A grande questão é, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a minha motivação? O que me leva a essa ação? Por que eu estou deixando casa, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha? Para quê? Por causa de quê? O que me leva a isso? Quando na Idade Média as pessoas abnegavam de tudo, iam para um mosteiro, e ainda hoje algumas pessoas vivem trancadas em mosteiros. Qual é a motivação? Então Jesus pontua o seguinte, a motivação tem que ser certa. Qual é a motivação? Por amor de mim e por amor do Evangelho. Não é deixar isso para, não, eu vou deixar isso para ter mais coisas, para ficar mais rico, para ter mais projeção. Não, é por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Essa tem que ser a motivação. Finalmente, vamos ver a recompensa. Versículo 30. Preste atenção aí. Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que o segue jamais perderá aquilo que realmente é importante. E eu chamo a sua atenção para duas recompensas e duas realidades aqui no texto. A primeira, em primeiro lugar, é uma recompensa imediata. Seguir a Cristo é um projeto de vida fascinante, porque você recebe agora o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, filha, campos. É imediato. O que significa isso? Significa que você vai ser 100 vezes mais rico do que você é quando você recebe a Cristo? Não. Você já teve a sensação gostosa de viajar para um lugar que você nunca tinha ido antes? E você chega na casa de uma pessoa cristã e você se sente em casa? É como se fosse a sua família. Você está vendo aquela pessoa pela primeira vez e parece que você já a conhece há muitos anos, você tem liberdade com ela, e ela dá liberdade a você, e acolhe você, e recebe você como verdadeiramente um irmão. Você já parou para perceber que toda pessoa que está em Cristo é seu irmão, é sua irmã? Tem um vínculo com você tão profundo que a morte não pode desligar, porque você vai ter esta comunhão eterna e constante no céu como irmão e irmã. Você já pensou que bênção isso? Ao ponto desses irmãos serem tão numerosos na linguagem lá de Gênesis, como as estrelas do céu e as areias do mar. Todos os filhos de Abraão são irmãos, e nós nascemos pela fé em Cristo Jesus, e somos filhos de Abraão. Você tem mais do que 100 vezes. Você tem a família de Deus. Mas veja bem uma outra recompensa, é uma recompensa futura. E Jesus disse aqui, no versículo 20, no versículo 30, e no mundo por vir, a vida eterna. Não é que a vida eterna é algo para ser desfrutado apenas no mundo por vir. Paulo disse para Timóteo, toma posse da vida eterna. Você já pode usufruir agora, antecipadamente, não na sua plenitude, porque ainda estamos num corpo mortal, corruptível, mas você já começa a desfrutar agora, e você já tem uma entrada de garantia que Deus deu. Olha, eu te dou a vida eterna. Eu vou te dar uma entrada de garantia. Como eu vou completar o pagamento. E Paulo diz em Efésios, Deus selou você com o Espírito Santo a promessa e deu a você o penhor do Espírito Santo. Penhor é uma entrada no pagamento, mostrando que você vai completar o pagamento. Deus vai completar esse resgate, completar essa boa obra que fez em nós até o dia de Cristo Jesus. A recompensa futura é a vida eterna na sua plenitude. Um corpo novo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas há, em terceiro lugar, uma realidade insofismável. Olha como Jesus não é romântico. Ele diz aí no versículo 30, e com perseguições. Preste atenção nisso. Você tem casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, campos, com perseguições.
Jesus está dizendo que vida cristã não é uma sala VIP. Vida cristã não é uma colônia de férias. Vida cristã não é uma torre de marfim. Vida cristã não é isolar-se do mundo. É por isso que a teologia da prosperidade foi tão desastrada. Tão desastrada, porque tentou induzir as pessoas a pensarem que no momento que elas creem em Jesus, não fica mais doente, não tem mais problema financeiro, não tem mais angústia na vida, não tem mais dificuldade na vida, que agora é um mar de rosas. Não é isso que Jesus ensina. Você tem tudo isso com perseguições. Paulo diz em Atos 14, 22, que importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Mas em último lugar, há uma realidade surpreendente. Olha aí o verso 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Os ricos, naquela época, ocupavam o ponto mais alto. Os discípulos, pobres, não tinham dinheiro, nem antes da ressurreição, nem depois da ressurreição. Pedro chega a dizer lá para o paralítico da Porta Formosa, eu não tenho ouro, nós não temos ouro e nem prata. Mas eles foram colocados em primeiro lugar. Quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus, a avaliação é diferente. E quantas surpresas certamente nós vamos ter no céu. Quantas surpresas. Daquelas pessoas que nunca os holofotes acenderam em cima delas, que vão ocupar os primeiros lugares. E aquelas que sempre foram gente de proa e de prestígio, vão estar lá no final da fila. A avaliação do reino de Deus está de ponta cabeça em relação à avaliação do mundo. Por isso Jesus diz, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser aquele que tem destaque, seja o servo de todos. Dito isto, para concluir eu volto às duas perguntas iniciais. Um rico sempre faz duas perguntas. Quanto eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? Se você fechar esse negócio, de render-se a Jesus, de entregar seu coração para Ele, de abrir mão dos seus ídolos, para servir só a Deus, você vai ganhar agora o cêntuplo, e no porvir a vida eterna, o céu, a bem-aventurança. O que você vai perder se você não fechar esse negócio? Você vai perder a vida, você vai perder a alegria, o moço saiu triste, você vai perder a bem-aventurança eterna, você vai perder o céu. Você vai fechar a cortina da vida e o dinheiro não vai satisfazer você neste show que você vê desenrolar-se entre o berço e a sepultura. Esse é o momento de você pensar e refletir e tomar um caminho diferente do que aquele moço rico tomou. Abre mão dos ídolos, põe a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Palavra tão boa, tão preciosa, que não corta de maneira tortuosa, que não está preocupada em ferir susceptibilidades, que atinge o âmago do nosso problema, que tira a nossa máscara, que revela a nós verdadeiramente quem somos. Pessoas carentes, necessitadas da Tua graça, que por mais dinheiro que tenha, não tem condições de comprar um lugar, uma cadeira na vida eterna. Ó Deus, revela ao nosso coração o verdadeiro senso de valor das coisas, para que não sejamos enganados como aquele jovem rico foi enganado, acerca da salvação, acerca de si mesmo, acerca de Jesus, acerca da Tua lei, acerca da verdadeira riqueza. Não permita, Deus, que o nosso coração seja apegado às coisas desta vida, como aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Ó Deus, ensina-nos a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, na convicção de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Tira do nosso coração a ansiedade, a preocupação com o amanhã, com o que havemos de comer, ou beber, ou vestir. Ajuda-nos a descansar na Tua providência, Senhor. Ajuda-nos a confiar que Tu és o nosso provedor. Que quando nós abrimos mão
por causa de Jesus e por causa do Evangelho, nós já recebemos aqui o cêntuplo e no fim, no porvir, a própria vida eterna. Muito obrigado, Deus, pela riqueza da tua palavra e pela bênção que ela traz ao nosso coração. Nós oramos com gratidão por isso em nome de Jesus. Amém.